para Breno na sua exposição da sua aula e que tenhamos a sabedoria de aproveitar ao máximo, que a espiritualidade responsável por esse curso possa estar com ele, orientando e também abençoando todos os lares. E assim, Mestre, confiante na tua presença e dos mensageiros de luz, é que pedimos a permissão para darmos iniciado, orando aquela oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, e nos ensina a perdoar a quem tem nos ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, e assim iniciamos o estudo da noite. Graças a Deus. Então, falou, Breno, com você. Muito obrigado, Elza, Amém. pela prece de abertura. E hoje, dando continuidade, né, ao propósito estabelecido de abordar a questão da medicina, né, do ponto de vista espiritual, eu trouxe a temática da diabetes na visão espírita, tá? Toda a informação aqui contida, ela é proveniente da Associação Médica Espírita Brasileira, certo? E não serão muitos slides, mas serão slides suficientes para que nós possamos ter um novo entendimento de como que essa doença tem um propósito maior. E espero, como sempre, que fique a mensagem em cada um de vocês, para não só aprofundar o estudo no momento oportuno e, principalmente, levar essa informação para prováveis diabéticos que temos em nossa família ou no nosso âmbito de amizades e, por que não dizer, alguns pacientes que atendemos em nossos consultórios. Bem, o diabetes mellitus é uma doença caracterizada, como muitos de vocês já sabem, pela elevada taxa de glicose, né, vulgo açúcar, no sangue, devido a uma deficiência na produção de insulina ou na dificuldade de ação desse hormônio no nosso organismo. Atualmente, acredita-se que existam cerca de 240 milhões de portadores de diabetes em todo o mundo. E brevemente, né, nós já estamos em 2022, espera-se que em 2025, daqui 3 anos, que esse número vá quase duplicar, né, vai chegar em torno de 350 milhões de portadores dessa doença. Bem, qual que é a visão médica da diabetes? Do ponto de vista médico, há uma interação de fatores genéticos com estímulos ambientais. Então, no diabetes mellitus tipo 1, ele acomete muito indivíduos na infância e na adolescência. E esse tipo de diabetes, ele é caracterizado por ser uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo da pessoa produz anticorpos contra determinadas células específicas do pâncreas, chamadas células beta, que têm a função de produzir insulina. E aí, como essas células serão destruídas, vai haver uma deficiência do hormônio. E aí a pessoa vai ter que administrar por via subcutânea a insulina, para repor a falta desse hormônio que é importantíssimo no metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Temos também a diabetes tipo 2, que é decorrente de fatores ambientais e comportamentais, sendo a obesidade
sobretudo a abdominal, o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. Nesse caso, há uma produção normal da insulina, ou talvez até um pouco diminuída, mas a insulina é produzida. Só que ela não consegue exercer a sua função no organismo. Por quê? Porque os tecidos vão mostrar uma resistência a ela, impedindo a sua absorção e, consequentemente, sua ação nas células. Aí, nesse caso, como vocês já sabem, há a necessidade de tomar hipoglicemiantes orais, que vão reduzir a taxa de açúcar no sangue, pois a glicose elevada, nós sabemos que produz uma inflamação crônica no organismo, lesando tecidos e órgãos e gerando, a médio e longo prazo, complicações seríssimas, que vão, inclusive, comprometer a sobrevida do paciente. São pacientes que desenvolvem neuropatias nas extremidades, retinopatia, no Brasil é a segunda maior causa de cegueira irreversível, e lesões renais, né, as nefropatias, que levam muito desses pacientes à hemodiálise ou transplante renal. Então, o mais recomendado do ponto de vista preventivo, e por que não dizer dos pacientes que já estão em tratamento, é a adoção de atividades sadias, né? Atividades físicas regulares e dietas adequadas, né? Dietas que puxam mais para o vegetarianismo, carnes magras, né? Alimentos pouco gordurosos, pouco açucarados, né? Por quê? Porque isso tudo influencia de uma forma direta e indireta nesse aspecto. Mas qual a visão espiritual da doença? Que é o propósito da aula de hoje. Do ponto de vista espiritual, entende-se, como nós já vimos em outras oportunidades, abordando de uma forma indireta as doenças a nível de corpo físico, entende-se que as predisposições genéticas que todos nós trazemos na atual reencarnação, ou na atual encarnação, falam do nosso passado e das nossas tendências, sobretudo das nossas necessidades reeducativas. Por isso que vocês vão perceber nos próximos slides, que a diabetes tem uma finalidade de reeducação do espírito. Então, a doença da diabetes é um grande convite ao aprendizado do auto-amor. Então, aqui vocês já estão percebendo que a pessoa que é diabética, ela tem que se cuidar bastante. Então, ela tem que começar a aprender a se auto-amar. Então, ao invés dessa doença ser um castigo divino, ou mesmo uma punição por erros pretéritos, algo, diríamos, kármico, como alguns acreditam, essa doença se apresenta como expressão de escolhas e construções individuais equivocadas ao longo das existências. É, portanto, um recurso de autoconhecimento e de autodomínio, promovendo ao portador dessa doença a oportunidade para vencer a si mesmo, buscando um estado de maior equilíbrio e harmonia do que tinha antes de reencarnar. Isso aqui me fez lembrar, nessa questão do autodomínio, a questão, vou citar um familiar muito próximo meu, que já encontra-se desencarnado há alguns anos, da minha avó paterna, que era diabética. Eu lembro que, às vezes, de madrugada,
ela levantava e ia escondido na geladeira comer doce, sabe? Então, aquilo ali mostrava a necessidade, quase que um vício, de consumir algo que não podia. Então, a dificuldade que ela apresentava de se autodominar com essa tendência negativa. E todos nós somos espíritos imortais. Então, a gente tem que ter essa compreensão para a gente parar de achar que aqui tudo inicia e tudo acaba. E para que, com isso, a gente, numa próxima existência, não precise mais vir com essa doença. O Dr. César Jeremias é um médico endocrinologista e espírita gaúcho. Ele é membro da Associação Médica Espírita Brasileira. E ele nos diz que a diabetes tipo 1, que é essa diabetes que acomete, né, crianças e adolescentes, ela tem suas raízes na autoagressão e na autopunição. Manifestações da falta do auto-perdão e, sobretudo, do orgulho, sentimento base e núcleo principal a ser trabalhado nesses casos. Enquanto que na diabetes tipo 2, as suas raízes seriam a falta do autocuidado, no hedonismo excessivo, né, no prazer excessivo, né? A pessoa não quer parar de comer e só come coisa gostosa, né? Muito doce, muito churrasco, muito carboidrato, às vezes ingestão muito elevada de bebidas alcoólicas, e na exaustão das energias psicofísicas, que são manifestações do egoísmo, núcleo principal ou sentimento base desses casos. Então, veja como que ele amplia o entendimento a nível psíquico de cada tipo de diabetes. Então, ele chama a atenção que perceber essas características, reconhecê-las, acolhê-las e esforçar por transformá-las nesse processo reeducativo que a doença convida, é o maior objetivo da doença. Tudo bem, cada caso é um caso, mas ela tem esse propósito. Então, percebe-se claramente que, independente da sua origem, a diabetes é um grande convite ao auto-amor, ao autocuidado e à superação de si mesmo, na busca desse caminho de paz interior, de calma, de tranquilidade e, consequentemente, da saúde integral. E isso, como ele nos orienta, ele diz que o paciente ele passa por diversas fases de entendimento e de aceitação da doença. Só que depois de alguns anos, a maioria deles abandona as condutas que foram orientadas a ele. Só retornando aos cuidados que antes haviam sido pré-estabelecidos quando do diagnóstico da doença, quando as complicações graves começarem a surgir. Então, o estímulo para esses pacientes cumprirem as condutas propostas, eles vêm muito da pressão exercida pela família e pelo médico. Ou seja, muitas vezes o próprio doente não está muito afim disso, porque ele não compreende a importância disso. Ele não compreende por que ele tem a doença. E ele permanece muitas vezes indisciplinado. Mas são espíritos muito inteligentes e sensíveis, apesar de extremamente indisciplinados.
E isso que gera todas as complicações da doença e das dores que virão. Então, ele propõe que a gente tem que tentar esclarecer ao paciente algo além da parte orgânica. E aí ele convida os pacientes a ter um entendimento da programação reencarnatória dele. Porque foi ele mesmo que aceitou ou solicitou a doença no plano espiritual antes de reencarnar. Só que aqui ele esquece disso. E ele fez isso lá porque ele sabia da importância que essa doença teria para a evolução do seu espírito. E aí ele vai começar a ter uma compreensão real da causa da doença, que vai muito além da lesão do pâncreas. E como o Dr. César reforça, esse despertar desse esclarecimento vai abrir a mente do paciente para outras cogitações, além da parte orgânica. Então, o enfoque sai do pâncreas e vai para o espírito. E esse entendimento, se ampliando e se aprofundando, vai livrar o paciente dessas pressões externas que o incomodam, de família, de médico, e que muitas vezes ele toma o caminho oposto justamente para provocar. E aí ele esquece essa pressão externa e ele começa a assumir a sua responsabilidade, a assumir a sua postura mais lúcida e mais equilibrada em relação a si mesmo. Porque ele começa a entender que ele mesmo pediu a doença, para ele se melhorar. E isso vai se traduzir numa maior aderência ao tratamento médico, a melhores resultados dos exames laboratoriais, a melhor qualidade de vida, e a maior sobrevida também do paciente. E aqui, para a gente entrar na parte final do propósito de hoje, eu vou apresentar um estudo que foi, inclusive, publicado pela Associação Médica Espírita do Brasil, em que foram convidados 10 pacientes jovens diabéticos, mas que não apresentavam complicações secundárias, para participarem de uma exposição sobre a programação reencarnatória de cada um deles. E era permitido que tivessem a companhia dos pais. Perguntou-se a cada um onde estavam 2 anos antes de entrar na barriga de suas respectivas mães. Nenhum deles soube responder, exceto um que já era espírita. E aí eles insistiram. E há 3, 4 ou 5 anos antes de entrar na barriga de sua mãe, quem que eram vocês? Onde vocês estavam? E aí é curioso constatar, na pesquisa, que eles não tinham sequer cogitado essa existência pré-corpórea. Mas como são indivíduos muito inteligentes e sensíveis, foi uma experiência excitante, e todos comentaram que nunca tinham pensado nisso. Gerada essa expectativa, passou-se a discorrer sobre o Instituto da Reencarnação, que encontra-se no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E aproveitando as informações lá do livro, foi informado aos participantes da existência do mundo espiritual, das cidades espirituais, da moradia dos espíritos e da verdadeira pátria espiritual. Observando e entendendo as últimas vivências, notaram que tinham falhado pela própria indisciplina, que é o traço marcante negativo dos diabéticos. A indisciplina os tinha levado a falhar em conquistas dos reais objetivos da reencarnação do espírito, já com toda uma bagagem.
Então, eles pediam a doença como forma de aprendizado para a autodisciplina, para se autodisciplinarem. Por quê? Quem é diabético sabe. A diabetes exige uma disciplina militar, rigorosíssima. Tem horário para levantar, horário para comer, tem que fazer atividade física, tem horário para tomar remédio, tem horário para aplicar insulina, tem que ir no médico, tem que fazer teste de urina, tem que fazer teste sanguíneo. Cansa, não é fácil não. E para o resto da vida. Mas foram eles que pediram. E é informado a eles que esse projeto reencarnatório, ele tem 3 projetos que fazem parte. Um projeto biofísico, um projeto social e um projeto espiritual. No projeto biofísico, eles são informados quanto à genética dos futuros pais. E são mostrados a eles os mínimos detalhes, a altura que terão, a cor de pele, cor dos olhos, a compleição física do futuro corpo. No projeto social, eles ficam sabendo que a futura família vai dar condições a eles de dar cultura, escolaridade, possibilidade de cursar uma universidade, a profissão. E no projeto espiritual, talvez o mais importante de todos, é informado que o objetivo principal da reencarnação é a oportunidade de crescerem espiritualmente. Então, eles começam a ter a dimensão que tem algo maior envolvido nisso aí, com uma participação direta deles. Aí a responsabilidade começa a vir à tona. Então, perguntas de por que estamos reencarnados, quais são os objetivos de uma reencarnação, é só de crescer forte e sadio, é só de atingir posição de destaque na sociedade, será que é só isso? Não. Nós já sabemos que o maior objetivo da encarnação ou da reencarnação é o crescimento espiritual. É desenvolver os projetos do espírito que estão, olha só, abandonados há séculos. Isso serve para todos nós. Por isso que a espiritualidade fala, aproveitem a encarnação, gente. Não deixa para amanhã trabalhar espiritualmente. Porque nós já prometemos fazer muitas mudanças há séculos, só que a gente abandonou. Entendeu? E nesse caso específico, crescer em conhecimento e capacidade afetiva, a questão do autoamor, do autocuidado do que o diabético tem que ter para com ele. Vencendo as carências e os defeitos que esse espírito carrega por causa da indisciplina. Então ele tem que aprender que se ele se disciplinar, ele vai vencer a doença. Do contrário, a doença vai vencê-lo e provavelmente ele vai ter que reencarnar portando a doença de novo. Então, a disciplina nascida de um entendimento mais profundo sobre as suas dificuldades espirituais vai dar início ao processo de cura do espírito, que é o mais importante, porque é a verdadeira cura, que é o que carrega na lição evangélica desses casos da obediência e da resignação. E aqui, como conclusão do estudo, eles perceberam que do grupo de 10 pacientes jovens, 50% do grupo solicitou livros espíritas para se aprofundarem no assunto. Chamou a atenção também que a maioria apresentou testes laboratoriais muito melhores. E que essas orientações espíritas não tiveram, em nenhum momento, a intenção de convertê-los ao espiritismo, mas sim de informá-los sobre essa responsabilidade espiritual,
sobre essa responsabilidade que eles mesmos assumiram antes de reencarnar. E que somente através da reeducação o espírito vai conseguir um futuro melhor. Isso é para todos nós, o nosso futuro está em nossas mãos, independente do que a gente está vivenciando no momento. A gente tem que assumir isso. Você quer um novo destino? Melhore-se agora. E aí, quando a gente desperta para essa imortalidade, a gente desperta para essa compreensão, você começa a crescer e você começa a se libertar de muitas amarras. E por que não dizer de muitas doenças, inclusive da diabetes. Então, a conclusão, isso já foi dito ao longo da exposição de hoje, a doença da diabetes mellito é um grande convite ao aprendizado da disciplina do auto-amor e do autocuidado. E ao invés de ser um castigo, é uma grande oportunidade para você começar a se cuidar melhor, para você valorizar o seu corpo físico, você valorizar a sua existência, valorizar a todos que estão envolvidos de uma forma direta ou indireta, te ajudando nesses cuidados. Que aí, consequentemente, você atingirá a principal cura, que é a cura espiritual. E, com certeza, numa próxima vinda, virá sem a doença da diabetes. Era isso que eu queria humildemente expor para vocês hoje. Espero que tenha valido a pena e desejo a todos um bom descanso.